Bom dia, gente! Como vocês estão? É um prazer grande estar aqui com vocês e posso dizer do fundo do meu coração que faz muita falta nós estarmos juntos em comunidade. Mas ao mesmo tempo eu sou grato a Deus, porque Ele nos dá recursos como estes para nós permanecermos conectados, mesmo distantes. E creio firmemente que tempos de crise são tempos de muito aprendizado. Afinal, não existe aprendizagem sem crise. E uma das coisas que eu vejo que Deus quer nos ensinar é aquilo que diz o Salmo 133, que é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Que neste tempo de isolamento social, que neste tempo de distanciamento, que nós possamos valorizar ainda mais a igreja, que nós possamos valorizar ainda mais a comunidade e perceber a importância de estarmos juntos para partilhar a nossa vida e para partilhar a amizade uns com os outros. Que esse seja o anseio do nosso coração, de estarmos juntos como família de Deus. Da última vez que nós nos encontramos presencialmente pela manhã no Café com Bíblia, nós iniciamos um novo tema chamado Parábolas de Jesus. E parábolas são histórias que são carregadas com elementos e personagens do cotidiano, que no caso de Jesus, os elementos eram elementos comuns à cultura judaica. E essas histórias, parábolas, tinham por objetivo passar um ensinamento. E grande parte dos ensinos de Jesus, ele se utilizou de parábolas, ele se utilizou de histórias. E eu ouso afirmar que Jesus foi o maior contador de histórias que já existiu. Não é à toa que ele atraía multidões ao seu redor. As pessoas ficavam sem fôlego quando ouviam suas histórias. Elas se emocionavam, elas se comoviam, elas eram confrontadas, elas ficavam em êxtase ao ponto de dizer: o que nós vamos fazer a partir de agora, Jesus? Com o que você está nos dizendo? Eles tinham uma habilidade que só o homem-Deus poderia ter. De com uma simples história, com uma simples ilustração do dia a dia, nos conectar com as realidades do céu. Ele tinha uma habilidade de revelar de maneira muito simples a vontade de Deus. Só alguém sendo 100% homem e 100% Deus poderia conectar nossa realidade ordinária do nosso dia a dia com as coisas celestiais. E hoje eu quero compartilhar com você de maneira muito breve uma dessas histórias com você. E é uma história que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos de 46 a 49. Eu quero convidar você, aí na sua casa, a abrir sua Bíblia, pegar o seu cafezinho e acompanhar o texto comigo. Vamos fazer a leitura? Diz assim o texto: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que, ao construir uma casa, ele cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar porque estava muito bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a destruição foi completa. Existem alguns caminhos importantes para a interpretação de uma parábola. E um desses caminhos é a observação do cenário, que nós normalmente chamamos de contexto. E ao observar o cenário, isso nos ajuda muito na interpretação da parábola, porque nós conseguimos entender, nós conseguimos captar a intenção de Jesus ao contar determinada história. E o Lucas capítulo 6 é conhecido como Sermão do Vale. Ele é bem parecido, um tanto similar ao famoso Sermão do Monte, só que numa versão um pouco mais reduzida e com alguns ensinamentos diferentes do Sermão do Monte. E o evangelista Lucas, ele nos revela lá nos versículos 17 e 18
o contexto. Ele vai dizer o seguinte nesses versículos, que diante de Jesus estavam muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para quê? Com qual objetivo? Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Então aqui nós temos o cenário. Jesus está diante dos seus discípulos, está diante de uma multidão que veio para ouvi-lo, ouvir suas histórias, ouvir seus ensinamentos e para também serem curadas de suas doenças. E é a partir desse cenário que Jesus faz a pergunta de onde nasce a história. Essa pergunta está lá no versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo para vocês fazerem? Em outras palavras, o que Jesus está dizendo, levando em conta o contexto, levando em conta o cenário, é o seguinte: por que vocês estão vindo aqui me ouvir? Por que vocês estão vindo aqui para serem curados? Por que vocês estão me reconhecendo, me chamando de Senhor? Porque viram maravilhas, viram meu poder, mas não são capazes de fazer aquilo que eu acabei de ensinar para vocês. Jesus está apontando que é incoerente chamá-lo de Senhor e não fazer o que ele manda. Inclusive, o Evangelho de Mateus, que conta a mesma história, a mesma parábola, o contexto vai dizer o seguinte, lá em Mateus capítulo 7, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então perceba como é incoerente chamar Jesus de Senhor, reconhecê-lo como governante de todas as coisas, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e não fazer o que ele diz. Perceba o peso das palavras de Jesus aqui, perceba o peso dessa pergunta que ele faz, para que nós possamos entender a profundidade da parábola. Inclusive, Jesus está dizendo que é inútil ver, presenciar e realizar milagres em nome dele e continuar praticando aquilo que é mal. Para ilustrar isso, Jesus conta a história que nós lemos. Essa é a motivação, essa é a pergunta que ele faz. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? É a motivação para a história que ele vai contar, da parábola que ele vai contar. E a história é uma ilustração, é uma imagem sobre como é a pessoa que ouve as palavras de Jesus e as coloca em prática, e a imagem da pessoa que ouve as palavras de Jesus e não coloca em prática. Então Jesus vai trazer duas imagens para nós. E a imagem que Jesus usa para ilustrar o homem que ouve suas palavras e as pratica é a imagem de um homem que antes de construir a sua casa, ele cava bem fundo até encontrar uma rocha para colocar os alicerces. E como o Evangelho de Mateus vai dizer, essa é a imagem de um homem prudente, que lança os alicerces, que constrói sua casa sobre uma boa estrutura. Então, veja só, esse homem que ouve e pratica a palavra de Jesus, ele tem tanta profundidade, ele tem tanta consistência, ele tem tanta firmeza, que pode vir a calamidade que for, pode vir o sofrimento que for, ele será como uma casa alicerçada que permanece mesmo em meio à inundação, mesmo em meio ao vento e mesmo em meio às tempestades. O que Jesus está querendo dizer é que o homem que ouve suas palavras e pratica é o homem que permanece, independente da circunstância. Mas de onde vem esse poder para esse homem permanecer mesmo em meio às dificuldades? Como que ele pode suportar o sofrimento? Como que ele pode suportar as adversidades, as tempestades e ainda permanecer de pé? Veja o que Jesus vai dizer em João 15, versículo 10. Ele fala assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos,
vocês vão permanecer no meu amor. Assim como eu, Jesus, tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Então, veja a profundidade disso. Aquele que ouve e obedece permanece em Jesus. E a verdade é que não existe lugar mais seguro do que o coração de Jesus. Por isso os salmistas se referem a Deus constantemente como refúgio, como torre forte, como fortaleza, porque permanecendo nele, nós permaneceremos mesmo em meio às dificuldades. Porque se nós permanecemos em Jesus, nada pode abalar Jesus e, consequentemente, se estamos escondidos em Jesus, nenhuma circunstância pode nos abalar. Então, o homem que ouve e pratica é o homem que permanece em Jesus e, consequentemente, ele permanece em meio às dificuldades e aos sofrimentos do tempo presente. Mas, por um outro lado, a imagem que Jesus usa para descrever aquele que ouve suas palavras e não as pratica é a de um homem que construiu uma casa sem alicerces. E como o Evangelho de Mateus vai dizer, ele não construiu apenas uma casa sem alicerces, mas ele construiu sua casa na areia. E todos nós sabemos que é loucura construir uma casa sem alicerce e ainda mais num terreno estável. Mas é isso que Jesus quer nos mostrar mesmo, que é loucura. É loucura ouvi-lo, chamá-lo de Senhor e não confiar em suas palavras ao ponto de transformá-las em prática. Então Jesus apresenta uma imagem que é bizarra, que é loucura, para nos mostrar a incoerência que é chamá-lo de Senhor e não pôr em prática aquilo que ele diz. Porque o homem que ouve e não obedece às palavras de Jesus, ele é tão raso, ele é tão instável, que não resiste e não permanece quando sobrevém a tempestade e a calamidade. Jesus está falando então sobre um homem que é como uma palha, que quando o vento bate, ele dispersa, ele se espalha, porque ele não tem consistência nenhuma. É loucura. Provérbios 10, versículo 25, ele ilustra bem essas imagens, que diz assim: passada a tempestade, o ímpio, isto é, aquele que ouve e não pratica, ele já não existe. Mas o justo, o que ouve e pratica, permanece firme para sempre. Então Jesus traz a imagem de um homem que permanece, independente das circunstâncias, e de um homem que não permanece em qualquer circunstância. O que essa história, então, tem a dizer para nós em dias que nós podemos comparar como dias de tempestade, como dias de uma enchente que está atingindo a casa de todos ao redor do mundo? O que as Escrituras querem dizer para nós? A resposta que a palavra de Deus está nos oferecendo é: permaneça em Jesus, ouvindo e obedecendo as suas palavras. O que fazer em tempo de coronavírus? O que fazer em tempos de isolamento social? Em tempos que a tempestade está vindo? A resposta é uma só: permaneça em Jesus, ouvindo e respondendo em obediência às suas palavras. São dias que nós temos a oportunidade de praticar tudo aquilo que nós já aprendemos juntos aqui em comunidade, na nossa casa. Aquilo que nós ouvimos domingo após domingo, durante todos esses anos, é a oportunidade de nós praticarmos na nossa casa. Jesus não está à procura de discípulos que buscam maravilhas ou que estão à procura de um culto bem bonito, bem formatado, onde tudo sai redondo. Não! Jesus está à procura de discípulos que ouvem e praticam a sua palavra de onde estiverem. E hoje, em tempos de calamidade e dificuldade, você tem a oportunidade de praticar o Evangelho, praticar os ensinamentos de Jesus na sua casa. Ouvir e praticar o que Jesus diz é, antes de tudo, uma atitude de confiança, que reconhece que Ele é Senhor, que Ele governa sobre todas as coisas, em que inclusive governa sobre a nossa vida. E nós podemos ter a garantia e a segurança que, vivendo em obediência àquele que é o Senhor, a quem pertencem todas as coisas, nós vamos permanecer. Porque a obediência, antes de tudo,
uma atitude de confiança. E ao obedecermos, nós podemos estar seguros que nós permanecemos em Jesus e que nós confiamos no seu senhorio, que governa sobre todas as coisas e que conduz a história. Como afirma o Salmo 125, os que confiam no Senhor, e que nós poderíamos dizer aqui, aqueles que ouvem e praticam as suas palavras, são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas que permanecem para sempre. Nós ouvimos, nos rendemos e confiamos naquele que nem a morte pôde abalar. E se esse Jesus, que nem a morte pôde abalar, permaneceu, nós também vamos permanecer. Se nós estamos em Jesus, se nós estamos escondidos em seu coração, vivendo em obediência àquilo que ele diz, nós vamos permanecer. Lembre-se disso. Jesus é o Senhor, que não apenas ordena que a tempestade e o vento se cessem, mas também Ele é o Senhor, que mesmo quando a tempestade está presente, Ele nos fortalece para permanecermos, mesmo em meio às dificuldades e mesmo em meio aos sofrimentos. Que a verdade é que nem sempre Ele vai retirar a tempestade, nem sempre o vento vai se acabar e nem sempre o tempo de sofrimento vai ser rápido. Mas aqueles que estão escondidos nele, esses vão permanecer e continuarão firmes, mesmo em meio às dificuldades da vida. Por isso, em tempos como este que nós estamos vivendo, confie no senhorio de Cristo. A gente confia ouvindo e respondendo em obediência àquilo que Ele diz. É isso que nós fazemos. O que fazer em tempos como este? Continue sendo discípulo de Jesus, se rendendo ao senhorio de Cristo, reconhecendo que Ele conduz a história e que Ele vai conduzir a história até o fim e que a nossa parte, o que nos cabe fazer é continuar sendo fiel, respondendo em obediência àquilo que Ele diz. A gente confia em Jesus, se rendendo em obediência. Isso significa reconhecê-lo como Senhor. Caso contrário, nós seremos como um homem que constrói a casa sem alicerce e sobre areia. Isso é um homem louco, e qualquer coisa será capaz de nos abalar. Que Deus nos abençoe e que seu Espírito nos habilite a ouvir e a obedecer. E assim nós permaneceremos em segurança no coração de Jesus. E permanecendo em segurança no coração de Jesus, não importa o que venha sobre nós, não importa se o vento e a tempestade venham até a nossa casa, nós vamos permanecer. Eu quero orar com você. Aí na sua casa, feche seus olhos, vamos falar com Deus juntos, pedir para Ele nos ajudar a reconhecer o seu senhorio, a ouvi-lo, a obedecê-lo e assim permanecer em tempos como estes. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor permanece sempre sendo um Deus bondoso e amoroso e um Deus que cuida de nós. Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ajude, nos auxilie em nossa fraqueza, nos console em tempos difíceis como este que nós estamos vivendo. Ao mesmo tempo, que o Teu Espírito nos conduza continuar vivendo como discípulos do Senhor, que ouvem a Sua palavra e a praticam e assim permanecem seguros no coração de Jesus. Que o Senhor nos abençoe neste tempo, a fim de que nós venhamos confiar no Senhor, confiar no Seu senhorio, que conduz a história, que conduz a nossa vida e que certamente nos conduzirá até o fim. Nós somos gratos, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Nós nos vemos em breve.